Vamos começar o Inside de hoje falando para você de uma pessoa que aos 34 anos e com 25 anos de carreira artística, estou falando da atriz Luana Xavier, que estreou na última sexta-feira no Globoplay com a sessão de terapia na pele da vendedora Giovana. É um papel que vale a nossa reflexão aqui no Inside, pois ele traz vivências e importantes aprendizados para a vida real. Na série, a Giovana busca acompanhamento terapêutico para lidar com questões relacionadas à sua obesidade. Coincidentemente, esses são temas que a atriz lida na sua vida pessoal. E é com ela que a gente vai conversar a partir de agora. É a Luana. Boa noite, Luana. Obrigada pela gentileza aí de atender o nosso convite. Seja muito bem-vinda ao Inside TV. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Você percebeu que a gente está combinando? Era isso que eu estava observando. Isso, não ia ser tão perfeito. Nós estamos na mesma sintonia, a vibração. Tá vendo? Gostei. É uma coisa muito séria. Luana, eu quero agradecer, na verdade, o convite. Pois não. Eu estou muito feliz de estar aqui. Principalmente porque, como uma sudestina, uma pessoa que nasceu na cidade do Rio de Janeiro, aqui na região sudeste, eu quero dizer que é muito bacana a gente pensar que a cultura não gira apenas em torno desse eixo Rio-São Paulo. Então, que bom que eu posso conversar com muitas cidades da região norte e falar um pouquinho da minha carreira e desse trabalho que tem sido tão importante para mim. E agora, né, Luana, que o mundo virtual é cada vez mais uma realidade, faz parte do nosso cotidiano, aí sim é que a gente pode estar em qualquer parte do mundo, né? Apenas num clique. Exatamente. E nessa onda da pandemia, que certamente não nos trouxe nenhum benefício, né? Sim. Mas eu consigo entender que uma das poucas coisas que ela conseguiu nos dar como vantagem, se assim eu puder dizer, é essa nossa conexão que se transformou muito maior. Então, antes, se você não estivesse naquele bate-local e naquele bate-horário, talvez eu não pudesse estar aqui trocando essa ideia com vocês. Então, de alguma forma, isso está sendo positivo, se assim posso dizer. É verdade. Olha, hoje eu participei, Luana, de uma reunião virtual no trabalho. E tinha mais ou menos umas 20 pessoas nessa reunião. Antes da pandemia, para a gente fazer isso, tinha toda uma logística, né? Você tinha que arrumar um espaço com uma mesa bem grande, contar as cadeiras, tinha que ter água para todo mundo, às vezes tinha que ter um telão para fazer uma exposição, para falar de algum assunto da reunião. Hoje basta você ter um celular e uma conexão com a internet que você conversa com 150 pessoas sem sair da sua cama, né? Você bota uma blusinha arrumadinha e fica ali deitadinha, mas participando da reunião, né? Tem esse lado também, né? É verdade, é verdade. A gente tem que encontrar algum ponto de solução, né? De equilíbrio, nesse momento que a gente está vivendo tão complexo. É verdade, Exatamente. tem que ter o equilíbrio para a gente não pirar, né, nessa questão aí dessa pandemia. Mas conta pra gente, Luana, como é que tá aí a questão da série? Como é que tá esse feedback para você? Como é que tá sendo essa experiência? Eli, vou te dizer que essa é a primeira vez, nesses 25 anos de carreira, como você bem apresentou, que eu vivo uma personagem que tem uma história, início, meio e fim. Porque na minha carreira, pelo menos no audiovisual, eu ainda não tinha vivido isso. Eu tenho uma história maior no teatro. Inclusive, vou fazer um adendo antes de começar a aprofundar sobre a Giovana, do Sessão de Terapia, que a galera está vendo algumas cenas aí agora. Eu, com o teatro, eu pude conhecer muitos lugares desse Brasil. E, inclusive, eu estive em Teresina, em 2008. Opa! No Teatro 4 de Setembro, apresentando o espetáculo Dona Flor e seus dois maridos. E Teresina ficou registrado na minha cabeça, porque foi a única cidade onde a gente chegou a fazer sessão extra numa segunda-feira.
porque a peça foi tão sucesso, apresentada sexta, sábado e domingo, que a gente conseguiu fazer 2 sessões extras numa segunda-feira. E em 4 anos e meio de espetáculo, foi a única vez que a gente teve essa oportunidade. Então, Teresina ficou guardada aqui no meu coração, porque o público nos recebeu com tanto amor, com tanto afeto, que conseguimos fazer essas sessões extras. E é Mas muito agora... interessante, não é, Luana? Desculpa te interromper. Não, imagina. imagina. Eu imagino que para você e para toda a produção deve ter sido uma surpresa, porque não imaginava todo esse interesse, né, do piauiense de modo geral pela arte, essa valorização, uma vez que nós somos um estado pobre, um estado pequeno, mas tem essa diversidade no Brasil que é maravilhosa, né? E é isso que me deixa muito feliz. E justamente falando sobre essa diversidade no Brasil, a série estreou na última sexta-feira e o Globoplay fez um sistema que é o seguinte, eles liberaram primeiro 10 episódios, mas são 35 episódios no total. E aí a cada sexta-feira eles vão liberando mais 5. E para minha surpresa, mesmo estreando na sexta-feira, estreou na meia-noite de quinta para sexta, em poucas horas eu já estava recebendo muitas mensagens. Mensagens de pessoas que já me acompanhavam nas redes sociais, mensagens de pessoas que nunca tinham me visto na vida ou ouvido falar do meu nome, mas que começaram a dizer que se sentiam representadas pela Giovana. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a história da Giovana, que ela é uma mulher que tinha um casamento bem estruturado, mas durante a pandemia acabou se separando do marido e voltou a morar com os pais. E isso tudo por conta da paranoia que ela criou na própria cabeça com relação à sua obesidade. Ela foi uma mulher que passou por uma cirurgia bariátrica, mas essa primeira bariátrica ela fez por conta de estética, porque ela queria se ver num corpo mais magro. Mas agora, durante a pandemia, ela acabou engordando, como aconteceu com muitas pessoas, né? A gente vai procurando algumas válvulas de escape nesse nosso processo de confinamento. E a válvula de escape da Giovana foi a compulsão alimentar. E com isso ela voltou a ganhar peso e com esse peso vieram os problemas de saúde. Então ela se descobriu hipertensa, pré-diabética, com gordura no fígado. E quando ela procura o consultório do Caio, vivido pelo Celton Mello, que essa é uma série estrelada pelo Celton Mello e também dirigida por ele, quando ela chega no consultório, ela quer, na verdade, um laudo para poder fazer uma segunda bariátrica. E, para minha surpresa, Eli, eu comecei a receber mensagens das pessoas dizendo que vivenciaram isso. Porque, por um momento, quando eu recebi o texto, eu cheguei a pensar assim, gente, mas será que é uma coisa recorrente essa questão de fazer uma segunda bariátrica? Porque a gente sabe que a cirurgia bariátrica é uma cirurgia delicada, invasiva. Então, eu achei que isso não acontecia. E eu comecei a receber mensagens de muitas pessoas dizendo que estão passando por esse processo, de estarem até se preparando para fazer a segunda cirurgia. E muitas falando também o quanto essa troca da Giovana como terapeuta as fez despertar para a necessidade da terapia. Eu costumo dizer que agora eu sou uma catequista de terapia. Eu já faço terapia há 3 anos, de forma consecutiva, né, de forma ininterrupta. E agora eu falo, eu queria tanto que toda a população pudesse ter acesso à terapia, porque a gente sabe que isso não é uma realidade. Gostaria eu que fosse. Mas eu digo para as pessoas que tiverem essa oportunidade, mesmo que não enxerguem que tem problemas na vida, mas que façam terapia. Porque a gente aprende sobre a gente mesmo, a gente consegue acessar determinados lugares que no nosso dia a dia talvez a gente não acessasse. E a partir desse acesso, a partir de encontrar determinados pontos, às vezes mal resolvidos, a gente ali dentro do consultório, de alguma forma, consegue resolvê-los. Então, esse é o retorno maior que eu estou recebendo desde a estreia da série. E você falando aí em terapia, lá a gente vai trocar ideias, vai conversar sobre a nossa vida, mas é com um profissional que estudou para te orientar, para acertar os seus gatilhos ali. E você realmente acaba descobrindo algumas coisas que estavam lá escondidinhas e que você pode trabalhar de maneira melhor, inclusive no seu dia a dia. Só sabe da importância da terapia quem começa a fazer, né? É verdade.
E eu vou até falar um pouquinho sobre os outros personagens, porque como funciona uma sessão de terapia para quem não conhece. É uma série que ela se passa de segunda a sexta, né? Originalmente. Ela foi criada dessa forma. A cada dia da semana existe um paciente e nas sextas-feiras é o dia que o terapeuta vai para a terapia, porque também é necessário. O terapeuta do Caio é o personagem Davi, vivido pelo Rodrigo Santoro. Então, às sextas-feiras acontece esse encontro e que as cenas são muito incríveis, a gente se emociona demais, principalmente porque o Celton e o Rodrigo já não se encontravam em cena, eu acho que desde do início dos anos 90, que eles são amigos pessoais e agora se reencontraram em cena. E tem os outros personagens, o Tony, vivido pelo Christian Malheiros, que é um motoboy, e a gente tem que lembrar, eu vou até aproveitar esse espaço aqui para frisar isso, a importância desses profissionais. E a gente está entendendo e enxergando isso mais ainda agora nesse nosso período de confinamento por conta da pandemia. Então, são os dramas desse menino que, inclusive, não imaginava que poderia um dia sentar num consultório de terapia. Esse é um bloqueio que ele tem, porque ele não se acha no direito de poder fazer algo que de certa forma, é elitista, né? Porque não é toda a população que tem acesso à terapia, como eu falei aqui. Tem a personagem também da atriz Letícia Colin, que é a Manu, que é uma mãe de primeira viagem, que acabou de ter a sua filha, poucos meses depois do nascimento dela, e ela tem uma depressão pós-parto. Então, ela chega no consultório com essa questão da depressão pós-parto, então é uma história também muito interessante, porque fala sobre uma maternagem que às vezes nem todas as mulheres desejam ter. E essa é uma outra questão na nossa sociedade que também precisa ser debatida, porque não é porque nascemos mulheres ou porque somos mulheres que necessariamente devemos ou precisamos ter filhos, gerar filhos. Então, esse drama dela, essa trama é muito interessante também. E a outra personagem, que é feita pela Miwa Yanagisawa, falei direitinho o nome dela, ela faz a personagem Lídia, que é uma enfermeira que está trabalhando na linha de frente do Covid também, do enfrentamento ao Covid, e o trabalho se torna tão ostensivo que ela pede férias, pede licença médica, porque ela teve uma situação muito complicada, onde 2 pacientes iam parar ao mesmo tempo, iam ter uma parada cardíaca ao mesmo tempo, e ela precisa escolher qual deles que ela vai salvar. E depois disso, ela entra numa depressão profunda e cria um bloqueio de não conseguir entrar no hospital. Ela chega até a porta do hospital e não consegue entrar para trabalhar. Então, são dramas que a gente enxerga na nossa vida, né, no dia a dia. Então, é muito interessante enxergar esses dramas pela visão de um consultório de terapia, que é onde a gente se libera de todas as amarras e consegue falar do nosso mais íntimo, do nosso cantinho mais íntimo. Então, essas são as histórias que a gente pode assistir em sessão de terapia no Globoplay. Histórias bem fortes, né? A Giovana, de certa forma, ela tem um pouco de você, não é, Luana? Porque tem a questão da obesidade, você tem usado as redes sociais também para lutar contra isso, para explicar melhor a doença, para lutar contra o preconceito. Qual é o feedback que você tem recebido das suas seguidoras em relação a esse aspecto? Eu tenho usado as minhas redes sociais já há algum tempo para levantar bandeiras que eu realmente acredito e debates que eu acho necessários para a nossa sociedade. Então, eu falo sobre negritude, eu falo sobre intolerância religiosa. Eu sou uma mulher de axé, eu nasci e cresci na religião da Umbanda e realmente entendo que não existe a melhor religião, né? A religião melhor é aquela que te contempla, é a fé que te contempla. Então, eu também trago esse debate sobre intolerância religiosa. E eu falava antes muito mais sobre a aceitação do corpo. Eu sempre trouxe esse debate do movimento Corpo Livre, de entendimento e respeito pelo nosso corpo, enxergando o nosso corpo como um templo. É assim que eu enxergo o meu corpo, como um templo. E desde que a Giovana chegou na minha vida, eu comecei a perceber que tão importante quanto falar sobre a aceitação do corpo era falar também sobre a necessidade de a gente desmistificar a questão da obesidade. E desmistificar em qual sentido?
para a gente entender que a obesidade é uma doença, e é uma doença crônica, mas que ela tem tratamento. Então, o mais importante não é aquele número que aparece na balança, não é com isso que a gente tem que se preocupar. A gente tem que entender e fazer um acompanhamento médico para saber se a obesidade está trazendo algum tipo de consequência para a nossa vida. E a consequência que a obesidade trouxe para mim foi a hipertensão, a pré-diabetes. Mas sabe aquela coisa que a gente vai adiando? Que a gente pensa assim, esse problema eu deixo para resolver ali na frente. E eu estava levando dessa forma, principalmente durante o período do início da pandemia, né? Que a gente pensa assim, poxa, tem tanta coisa para me preocupar, eu vou ter que me preocupar agora com a minha hipertensão, deixa eu ver lá na frente. E quando a Giovana chegou na minha vida, que eu li os primeiros textos, né, os primeiros episódios, eu percebi que não ia dar mais para adiar e que eu precisava olhar para essa questão com mais cuidado. E foi a partir dela que eu resolvi procurar novamente uma endocrinologista, que já fazia anos que eu não ia no consultório de uma endocrinologista. Encontrei uma endocrinologista com quem eu me dei super bem, a gente fala a mesma linguagem. E com isso eu estou agora tratando a minha obesidade. E tem muita gente que fica na curiosidade, né? Que as pessoas querem saber quantos quilos você perdeu. E é por isso que eu pontuo que realmente não é o número que está na balança que importa, mas não me custa nada também atender à curiosidade das pessoas. Então eu comecei o meu tratamento de fato em fevereiro. Em fevereiro eu estava pesando 143 quilos. Eu sou uma mulher de 1,80 m. Então, quando eu me olhava no espelho, eu sou bastante alta. Eu me olhava no espelho, eu não enxergava esses 143 quilos. Então, eu me assustei quando eu cheguei na endócrina, que ela disse que eu tinha chegado a esse peso. E nesse dia, eu fiz uma postagem nas minhas redes sociais, porque eu entendo que eu tenho um compromisso com quem me segue, com uma verdade. Então, se eu falava sobre aceitação do corpo, se eu me mostrava, como apareceram fotos minhas aí, de biquíni na praia, que essa foi uma libertação, inclusive, porque há uns anos atrás, eu não andava nem com blusa sem manga, porque eu tinha vergonha de mostrar o meu braço. E depois de fazer um ensaio nu, sim, eu fiz um ensaio nu no Projeto PL. Que bacana! Depois... um projeto lindíssimo que mostrava uma diversidade de corpos. Então, tinham pessoas com deficiência, tinham pessoas que tiveram uma grande parte do corpo queimado em algum acidente. Então, eram corpos diversos e o meu corpo estava lá. E quando eu entendi nesse ensaio que o meu corpo era, sim, muito bonito, foi a partir dali que eu comecei a ficar mais tranquila e andar de blusa sem alça e colocar biquíni e mostrar isso nas redes. Então, depois desse dia que eu fui à endócrina, que eu constatei os 143 quilos, eu quis conversar sobre isso também com os meus seguidores. E eu disse, gente, eu continuo achando o meu corpo a coisa mais linda do mundo. Eu continuo achando que o meu corpo pode ser mostrado para o mundo, eu não tenho nenhuma vergonha disso. Mas esses 143 quilos estão me trazendo alguns problemas na saúde. Então, nesse momento, eu preciso cuidar disso. Não é cuidar da minha imagem, eu preciso cuidar da minha saúde. E foi muito bacana, porque muita gente começou a me responder, muitas mulheres principalmente, porque essa ditadura da magreza, ela recai principalmente sobre as mulheres. Então, muitas mulheres se sentiram à vontade também para trazerem suas histórias para mim. E isso é muito gratificante. Eu tento responder o maior número que eu posso. É claro que eu não consigo atender a todo mundo, né? Mas eu me esforço bastante, porque às vezes o que essas pessoas estão precisando é de uma palavra de incentivo. Então eu tenho tentado fazer isso e agora, mesmo quando eu própria não consigo fazer, a minha personagem com certeza está fazendo. Que bacana, viu, Luana? Eu queria falar um pouco mais sobre a sua trajetória. Você é carioca, é neta de grandes atores baianos, a Chica Xavier e o Clementino Quelé. Eu queria saber como é que foi isso na tua vida, o impacto. Você acompanhou o trabalho deles desde cedo, você foi influenciada por eles? Conta aí pra gente. Eu tenho aqui esse cordão aqui que eu tô no pescoço, é um cordão que foi feito baseado em uma foto, que somos eu, meu irmão, minha avó e meu avô. Eu sou apaixonada por esse cordão, então eu carrego eles aqui no peito. É um amuleto, né? É um amuleto, é um amuleto. Ah, minha avó, a coisa mais linda aí nas imagens que vocês estão vendo.
Hoje, na verdade, completam 10 meses da partida da minha avó. Minha avó, Chica Xavier, partiu ano passado, em 8 de agosto. Continua E foi sendo muito uma complicado. referência, né, para o meio. Exatamente. E aí, é engraçado, é interessante também colocar como a chegada do sessão de terapia se misturou com essa partida da minha avó. Mas eu vou primeiro falar um pouquinho lá do início, que eu, desde acho que dos 5, 6 anos de idade, eu já dizia que eu ia ser atriz. E o nome da minha avó, Chica Xavier, na verdade, o Xavier não é um sobrenome. A mãe dela fez uma promessa para São Francisco Xavier, e caso nascesse menino, seria Francisco Xavier, como nasceu menina, era Francisca Xavier. Então, o nome dela era segundo nome. E aí eu decidi que eu ia seguir a carreira de atriz e que eu ia usar o mesmo nome, então eu seria Luana Xavier. Esse foi o primeiro orgulho da minha avó. E aí eu queria fazer curso de teatro, comecei a fazer curso de teatro aos 10 anos. Quando eu aprendi a escrever, eu criei o meu autógrafo. Assim que eu aprendi a escrever, eu falei, eu preciso ter que ótimo. Um autógrafo. Adorei essa parte. E aí eu assistia muito ávida a todos os trabalhos dos meus avós, né? Meu avô agora está com 93 anos, então eles têm uma larga carreira na dramaturgia, e minha avó principalmente na televisão. Ela se tornou uma pessoa muito conhecida pelos papéis dela na TV. E eu desejava fazer aquilo também. Só que, por mais que eu tivesse começado logo a fazer teatro, quando eu cheguei na época do vestibular, minha avó teve uma conversa muito séria comigo e disse, ó, atriz você já é, porque eu tinha decidido que eu ia fazer artes cênicas. Mas a preocupação dela era com a questão da arte no Brasil não ser tão valorizada quanto a gente gostaria. Então ela me disse, olha, além de atriz, você é uma mulher negra. Então, se a carreira já é difícil para os artistas, ainda mais você sendo uma mulher negra. Então eu acho que seria interessante você procurar um plano B. E foi aí que eu decidi fazer faculdade de serviço social, me formei em serviço social pela UFRJ, mas o teatro não me largava. Então, eu fiz 2 anos de faculdade direto e depois fui trancando porque entrei nesse espetáculo Dona Flor, que foi esse espetáculo que eu disse que eu estive, inclusive, em Teresina. Mas aquilo, né? Orgulho da vovó e do vovô, porque segui a carreira. Mas não tinha tido nenhuma grande oportunidade como essa que eu tive agora. Então, quando eu fiz o teste para a Giovana em julho, minha avó ainda estava viva. Eu fiz o teste, ela soube que eu fiz o teste, mas quando eu fui aprovada, foram exatamente 6 dias depois da partida da minha avó. Minha avó sempre foi a pessoa mais importante da minha vida, uma referência na dramaturgia no Brasil inteiro, né? E eu tenho muito orgulho de dizer isso. Eu sempre falo que o meu melhor cartão de visitas é dizer de quem eu sou neta. E eu estava muito chorosa nesse dia em específico, dia 14 de agosto do ano passado, estava muito chorosa. Recebi uma mensagem da produtora de elenco perguntando se eu podia entrar numa reunião virtual com o Celton Mello e com o Roberto Dávila, que é o produtor da série. A essa altura do campeonato, eu nem lembrava mais que eu tinha feito teste. Porque eu tinha feito teste lá no início de julho. Imagina, 1000 coisas na cabeça, eu nem lembrava mais. E fui aprovada. E qual foi a minha maior felicidade? Porque foi a primeira vez em que eu me deparei com uma personagem que não era uma personagem feita de uma forma estereotipada. Porque quando pensam numa pessoa preta, sempre, normalmente, né, as dramaturgias colocam a gente no papel de empregada doméstica, é sempre num lugar de subserviência, representamos escravas, não desmerecendo nem essas profissões e nem esses papéis, mas pensando que, se eu sou atriz, é porque eu desejo fazer todo tipo de papel. Sim, e claro. Também pensando no lugar de uma mulher obesa, que também não era um personagem estereotipado, porque também quando representam mulheres gordas ou pessoas gordas na dramaturgia, também é sempre no lugar da comédia, sendo o motivo da piada. E dessa vez estamos falando sobre obesidade de uma forma muito responsável, com bastante cuidado, e isso me deixa plena e feliz. Então, esse é um resuminho aí dessa trajetória até chegar à sessão de terapia. Pois é, eu estou vendo aí, mas você também é apresentadora, não é, Luana, do canal GNT. Janeiro de 2020, você estreou seu primeiro programa, Viagem a Qualquer Custo, com a Fernanda Paes Leme. Conta pra gente também um pouquinho aí dessa trajetória. Conto sim. O GNT surgiu na minha vida de uma forma muito espontânea, porque eu tenho muitos amigos artistas
E eu sou essa pessoa que você está vendo que pouco gosta de falar. E aí, a Giovanna Eubank me convidou para participar do canal dela no YouTube. E quando eu fui dar entrevista no canal, nessa época ela era apresentadora também do GNT. Então, as pessoas do GNT assistiram essa minha entrevista, gostaram da minha forma de me comunicar e começaram a me convidar para fazer ao vivo. Eli, você que faz isso com maestria. Ao vivo não é um negócio difícil. É complicado. Errou, já foi. Não tem essa. Já foi, não tem como voltar atrás. Não. Então eu comecei a fazer algumas transmissões ao vivo e eles curtiram muito e de repente eu fui surpreendida com o convite para fazer esse programa. E o melhor de tudo era pensar que eu viajaria com a minha amiga Fernanda Paz Leme, que é minha amiga pessoal. Então era como se fosse viagem de amigas mesmo. Mas a estrutura do programa é mais interessante ainda, porque o Viagem a Qualquer Custo, ele tem 2 roteiros. Então, cada uma de nós, a cada cidade, esses roteiros iam se revezando, né? Então, tinha um roteiro top, onde a gente tinha mais grana disponível para fazer os passeios, para se hospedar e tudo mais, e tinha um roteiro pop, que era quando a gente tinha um pouquinho menos de grana para conseguir fazer também passeios interessantes. Então, isso mostra para as pessoas que, assim, é claro que não significa que absolutamente todas as pessoas vão poder fazer essas viagens. Eu também não trago aqui um pensamento top. Mas, de certa forma, se a gente se organizar, a gente pode conseguir conhecer algum lugar que a gente deseja. Então, fizemos um trajeto aí pela América Latina, conheci lugares incríveis que eu nunca imaginei que poderia conhecer e também nunca imaginei que poderia conhecer com o meu trabalho. Mas só um detalhezinho para desmistificar para a galera, porque muita gente me pergunta isso, fala assim, Luana, o melhor trabalho da vida, né? Trabalhar viajando. Vou falar para vocês, é incrível, mas tem perrengue. E a parte do perrengue a gente não mostra. Como toda viagem, né, Luana? Tem sempre um perrengue no meio. Sempre tem um perrengue. E acabava que a gente ficava só 3 dias em cada lugar. E eram 3 dias gravando absolutamente. Então, assim, não tem muito essa coisa de, vai descansar, vai relaxar, não. É trabalho, pauleira. né? É trabalho. Mas, com certeza, foram dos momentos, assim, mais incríveis que eu já vivi. E a gente finalizou o programa em Cuba, que era um lugar que eu tinha muita vontade de conhecer, que tem uma cultura e uma cultura negra muito potente, né? Então, eu tenho as melhores lembranças desse programa, que a gente não pôde fazer a segunda temporada, muita gente me pergunta, porque logo depois que ele estreou, veio a pandemia, né? Pois é. Mas a gente deseja aí conseguir ainda voltar com o nosso programa. Luana, querida, olha, grandes histórias, um grande currículo, riquíssimo, a gente passaria a noite inteira aqui batendo papo. Quero te agradecer demais aqui pela sua disponibilidade, a sua gentileza de atender a gente aqui no Piauí, o Insight TV, e te desejar, assim, muita luz, uma carreira de mais sucesso ainda para você, e a gente se vê aí nas suas redes sociais, tá bom? Muito, muito obrigada pelo espaço, pela conversa, que eu também continuaria aqui se deixasse a noite inteira. Beijo para todo mundo que está assistindo a gente, um grande abraço. Assistam a série, depois me mandem mensagem, façam comentários, que sempre que eu puder eu vou responder. E antes de terminar, queria só mandar um beijo grande para o Riva, que é um grande incentivador de cultura. Sim. E eu fico muito feliz de saber que esse cara não desiste e insiste em divulgar a cultura aí pra galera que precisa, né? Porque o nosso povo é carente de cultura. É verdade. Hoje eu tô com essa missão aqui de substituí-lo, ele teve que se ausentar, mas continuamos aqui na batalha, tá bom? Obrigada, muito querida. Obrigada, Eli. Grande abraço. E essa foi a nossa querida Luana Xavier, contando aí um pouco pra gente da sua trajetória, da sua história. E eu vou falar pra você agora que a temporada de pipas chegou e a Equatorial Piauí tem um recado muito importante para você que gosta de empinar pipa ou conhece alguém que goste. Soltar pipas é divertido.